Estou aqui no canal oficial da Igreja Batista Asas da Alva, em posse de mais uma mensagem. Gostaria de compartilhar com você este momento. Convido você a estar bem pertinho, me acompanhar até o final deste vídeo, que eu tenho certeza que esta palavra vai falar ao teu coração. Certa vez, Jesus, no livro de João, capítulo 14, versículo 6, ele faz uma afirmação, onde ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, eu gostaria de fazer uma reflexão e um link com outro texto que vou apresentar a vocês, para a gente extrair daqui muitas lições importantes da parte de Deus. O tema de hoje está bem bacana e o tema de hoje é: não se perca do fluxo de Deus. O preço é muito alto. Então vamos à leitura de Romanos capítulo 1, versículo 28, diz assim: e como ele não se importaram de ter conhecimento de Deus, ele os entregou a um sentimento pervertido para fazerem coisas que não deviam. Estão cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade. São murmuradores, caluniadores, aborrecidos de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães. São nércios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconhecíveis e sem misericórdia. Embora tenham conhecimento da justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que praticam. Eu gostaria de começar justamente por aqui. Gostaria de começar pelo 32 de Romanos, capítulo 1, 28. O versículo 32 já revela uma coisa que está também, na colocação de Jesus, não explicitamente aqui no 32, mas ele vai trazer aí algo muito inusitado, muito importante, que também faz parte da afirmação que Jesus faz em João, capítulo 14, versículo 6. Que aqui diz o seguinte: eu vou começar de trás para frente, para a gente poder entender do que está se tratando. Lembrando que o tema de hoje é: não se perca do fluxo de Deus, o preço é muito alto. Então, no 32, o que me chama a atenção é que começa assim: embora tenha conhecimento de Deus, de que dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente a fazem, mas também aprovam os que praticam. Bom, quando ele traz essa palavra, conhecimento da justiça de Deus, isso me chama a atenção, porque veja bem, embora a proposta do Evangelho, desde quando Jesus implanta este reino, é que essa palavra alcançasse os quatro cantos do mundo, quando ele diz Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Bom, mas aqui no 32 já traz um elemento importantíssimo, que, olha só, embora ele tenha um conhecimento de Deus, está falando com o povo, está falando com gente, com pessoas que já tiveram a oportunidade de se aproximar de Deus e ter conhecimento minimamente das coisas de Deus, entender algumas coisas da parte de Deus. Então, hoje, se a gente fizesse aqui, estabelecesse aqui um link aqui com a nossa atualidade, se a gente pensar que, vamos pensar só nos últimos anos, quantas pessoas entraram e saíram das igrejas, ouviram uma palavra, receberam algo da parte de Deus, entenderam alguma coisa da parte de Deus, mas desprezaram esse conhecimento que ouviram, que vinham completamente da parte de Deus. E aí diz aqui, embora tenham conhecimento da justiça de Deus, entenderam, analisaram, perceberam que a vida estava completamente em desacordo, não estava no trilho que Deus esperava que estivesse. Alguém que se aproximou se aproximou de um momento onde a palavra estava sendo pregada, mas não deu o devido crédito, mesmo observando que, fazendo uma análise da sua vida, percebeu que a sua vida estava em completa desarmonia com aquilo que estava sendo trazido da parte de Deus.
trancou o coração e não quis receber aquilo que vinha da parte de Deus. Então, pessoas, vamos tratar de um outro grupo também, pessoas que já se aproximaram, conheceram as coisas de Deus, mas voltaram novamente para a vida mundana. E sabem o que é correto, sabem o que é esperado de alguém que segue os caminhos do Senhor, sabe que a sua postura atual não tem nada a ver com aquilo que Deus espera, mas decide continuar nas mesmas situações. E aí, aqui começa então o link com João 14:6. Não foi à toa que Jesus começa primeiro dizendo que ele é o caminho, depois ele fala que é a verdade e depois ele fala que é a vida. Porque essa ordem também tem um propósito. Se a gente olhar para esse trecho aqui de Romanos 1:28, começa dessa maneira. Olha só, que coisa interessante. No versículo 28 diz assim: e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, ele mesmo os entregou a um sentimento pervertido para fazerem coisas que não deviam. Ele, em outras traduções, ele diz assim: embora eles, olha só, desprezaram o conhecimento de Deus, ele mesmo os entregou a um pensamento reprovável. Olha que coisa interessante. Eles chegam, então são essas pessoas que têm que tomar muito cuidado também. Porque eu não sei qual é a sua situação aí agora, mas olha o que está dizendo. Eu vou tentar ilustrar de uma forma para que você entenda. É como se chega um grupo diante da voz, da palavra do Senhor que está sendo anunciada. Deus, ele fala a esse grupo que o que ele está enxergando nesse interior não é uma coisa boa. Esse mal que está no interior, que está sendo combustível para que você trilhe e palmilhe um caminho. Deus está dizendo, isso vai te levar para um lugar muito ruim. Aí, olha só, faz o link com o que Jesus diz, eu sou o caminho. Então, veja bem, essas pessoas que resistiram, que estão resistindo, essas pessoas que não querem abrir o coração para entender ou aceitar, na verdade, já até conhecem as coisas de Deus, sabem das verdades, mas não quer trilhar um caminho segundo a vontade de Deus. O que está dizendo aqui é o seguinte: vocês chegaram com um pensamento que eu olhei, analisei, estou dizendo para vocês que isso não é bom, esse caminho que vocês vão palmilhar é um caminho que vai levar vocês para a destruição, mas as pessoas, aquelas pessoas que não vão aceitar, mesmo sabendo das consequências, não vão aceitar. E aí, está dizendo no texto 28 que Deus, ele mesmo os entregou a esse pensamento que ele não estava aprovando. Lá no 28 está dizendo isso. É como se a pessoa chega, Deus analisa e fala, não é bom o que está aí dentro e esse caminho que você está querendo continuar seguindo. Mas se você insiste em querer continuar nesse caminho, vai. Só que vai ter uma coisa chamada consequência. E é isso que a humanidade, sabendo das coisas de Deus e desprezam as coisas de Deus, muitos sabem das coisas de Deus, muitos já estavam dentro da igreja, ouviram a palavra, ouviram a voz. A palavra instruiu, que conseguiu mostrar para essa pessoa que a forma danosa como ela estava andando, o caminho que ela tinha escolhido era danoso, a palavra mostrou que era danoso, mas mesmo assim não quis dar ouvido e partiu por aquele caminho. Então, aí sim ele vai trazer o seguinte: isso vai ter consequências. Por isso que o título de hoje sugerido é Não Perca o Fluxo de Deus. Se você tem já a noção, já tem um entendimento, você que está afastado dos caminhos do Senhor, sabe o que você está fazendo no dia de hoje, você sabe da verdade, você está aí perdendo tempo, você está dando legalidade ao inimigo para te destruir.
só tem algumas explicações bíblicas que falam sobre essa postura, as escamas nos olhos. O inimigo está deixando você tão cego, tão cega, que você não está conseguindo perceber o caminho de destruição que você está percorrendo. Segunda coisa, a resistência. A palavra diz que ele está à porta batendo. Se você não abrir, não vai acontecer nada. Então tem pessoas ainda resistindo a abrir esta porta, para encontrar um novo caminho. Esse novo caminho que eu falo é esse que Jesus diz: eu sou o caminho. É seguir os passos de Jesus. E a última situação que pode se enquadrar completamente na vida de Judas é não querer mesmo, saber, entender, conhecer e tomar a decisão de não aceitar e não seguir os conselhos de Jesus. Mas olha que coisa interessante. Aqui está dizendo que chegou um grupo, Deus olhou no coração e disse: isso que está no coração de vocês não é bom, é melhor vocês se arrependerem. Essas pessoas não se arrependerem. Deus entregou a esse pensamento e falou: então vai e segue o coração de vocês, segue esse pensamento, segue esse mal que está no interior de vocês. Só que tem uma coisa, vai ter as consequências. Porque aí volta o que Jesus disse: eu sou o caminho, em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade. O que eles estão apoiando, calcando o pé, não é uma verdade. É um mal. É uma coisa que vai levar eles para a destruição. Não é a verdade. Esse caminho que muitas pessoas estão percorrendo sem Deus não é o caminho verdadeiro. É um caminho de mentira. Porque estão seguindo o mal que está no seu interior, que está impulsionando a dar passos em direção a um caminho que é chamado caminho de destruição. Agora veja bem, um caminho largo, se você preferir. Entrar pelo caminho estreito pressupõe uma outra possibilidade de vida. Então veja bem, aí vem as consequências a partir do 29. Diz assim: então estão cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. São murmuradores, caluniadores, aborrecidos de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães. São nércios, infiéis nos contratos e sem afeição natural, irrepreensíveis e sem misericórdia. Então, irreconciliáveis e sem misericórdia. Olha só que coisa interessante. Muitas pessoas estão vivendo isso, o mundo está vivendo isso, porque desprezaram o caminho proposto por Jesus. Dizendo ele, Jesus em 14,6 de João, ele afirmando: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então, se você não tomar esse rumo para a sua vida, seguindo os passos de Jesus, você vai viver essas consequências que a humanidade, que está dando total legalidade ao inimigo, que vai trabalhar para que isso se potencialize. Então, quando diz aqui que a humanidade, o ser humano vai se encher de toda sorte de iniquidade, prostituição, malícia, avareza, é o que a gente está vendo. É o resultado de uma humanidade em total rebelião contra Deus. A sua vida está nessa situação hoje por conta dessa legalidade que você está dando ao inimigo, e esse mal que está no seu interior, que você está dando ouvido e está te empurrando por um caminho. E está perdendo o fluxo de Deus. Por isso que o título sugerido é: não se perca do fluxo de Deus, porque o preço é muito alto. Porque aqui, você vai ver que no final, no 32, olha o que vai dizer: embora tenham conhecimento da justiça de Deus, que são dignos de morte. Essa morte que está falando é a morte espiritual. É a morte que vai te levar para um lugar, um endereço terrível, que é o inferno. Todos vão passar pela morte física. Alguns, a palavra diz que não vão chegar a provar a morte, porque aquele evento vai acontecer do arrebatamento antes. Mas para aqueles que não viverem isso, a morte já é algo já certo. A morte física desse corpo, mas o espírito vai para julgamento. E aqui está dizendo o seguinte:
Essa morte que vai acontecer é a morte espiritual. O seu corpo vai estar completamente destruído e a sua alma morta, você preso, sem o passaporte para entrar no céu. Então, veja bem, a consequência de viver tudo isso, por isso que o ser humano, a palavra diz, ao passar do tempo a iniquidade iria se aumentar e o amor de muitos ia esfriar. Muitas pessoas se acabando, se destruindo. Então, o que eu quero dizer para você, qual que é o alerta? Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, porque todo esse caminho não produz vida. O que produz é tristeza, é sofrimento, é só coisas terríveis. E o final de tudo isso é a morte espiritual. Agora, com Jesus é diferente. Ele veio para dar vida e vida com abundância. Então, se você quer ter vida e vida com abundância, você tem que entender que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E não viva essas consequências. Se livre dela a cada dia através da palavra do Senhor, como diz em João 14, 23. Se alguém, olha só, me ama, guardará a minha palavra e o meu Pai a amará. E viveremos e faremos nele uma nova morada. Ou João 8,32. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Você pode ser um iluminado de Deus, mas saiba de uma coisa. Só se você der ouvido o que Jesus disse. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Romanos 1,28 vai dizer que Deus está reprovando isso, mas tem gente que está decidindo seguir este caminho danoso, perdendo o fluxo de Deus. E aí as consequências virão e aí o final, infelizmente, é triste. Então tome uma decisão a partir de agora. Decida Jesus, decida um novo caminho. Fica esta palavra e Deus te abençoe.